Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você tá curtindo esse quadro junto com a gente, já vai deixando seu joinha. Se você é novo por aqui, se inscreve, não perde esse conteúdo, pelo amor de Deus, porque tá incrível. Corre aqui na nossa playlist, maratona os vídeos anteriores, porque o maestro já respondeu muita dúvida. Mas caso ele ainda não tenha respondido alguma dúvida que você tenha, deixa aqui no box de comentários que a gente tá sempre de olho para responder, tá bom? E compartilha nas redes sociais com seus amigos para mais pessoas virem fazer parte desse quadro junto com a gente. Vamos lá? Vem comigo! Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, queria que você falasse na posição de professor de técnica vocal sobre o caso do Leonardo Gonçalves, paresia vocal. O que você acha? Como professores sabem fisiologia vocal voltada para o canto, o que você diria para quem tem o mesmo problema? No caso, eu. Minha corda vocal direita é paralisada na vertical, somente vibra e fica sempre reta na vertical. Eu descobri em 2009, quando percebi um desgaste fora do comum. Eu tinha uma banda de heavy metal e estava acostumado a cantar músicas super agudas de bandas como Angra, Iron Maiden, Ozzy. Com isso, parei com os super agudos e passei a cantar até o sol sustenido, onde é a minha passagem de registro. Mas tenho vontade de tentar a cantar esses super agudos novamente. O que você me diz? Sei que você vai me orientar a procurar uma fono e um otorrino, mas queria saber o que você faria como professor de canto. Quais são os teus conselhos? Obrigado. Adoro suas sábias respostas para as perguntas do quadro. Estou aprendendo muito. Obrigado, lindão. Olha, o que o Leonardo Gonçalves teve uma paresia, se eu não me engano, é uma paresia da prega esquerda, parcial. Então, e ele tem acompanhamento com o fono e com o otorrino. Isso é realmente muito importante, porque você precisa avaliar como esse quadro está indo. Agora, como que o professor de canto pode detectar isso e como ele pode ajudar o aluno a lidar com isso? Então, às vezes isso acontece depois de uma infecção, às vezes acontece depois... Tem várias possibilidades e, na verdade, as pessoas precisam investigar. Essa investigação é o mais difícil. Mas se você já tem, desde 2009, você provavelmente está adaptado a ela. Então, o que eu faria como professor de canto é melhorar a sua voz como se você não tivesse paresia, entendeu? Então, e eu acho isso uma coisa boa, porque a atitude do Leonardo Gonçalves foi muito boa, eu acho, dele abrir isso, não teria necessidade nenhuma de fazer isso, abrir para o público e dizer que tem esse problema, porque as pessoas vão já começaram a sentir uma diferença na voz dele e ele precisa explicar. E ele é estudioso, ele é dedicado, então ele, na verdade, abriu caminho para outras pessoas que têm paresia de prega vocal poderem estudar canto e dizer, não, eu posso sim, eu posso fazer um tratamento com fono. Agora, o tratamento com a fono é muito mais interessante. E ele tem um resultado muito interessante. A doutora Silvia Pinho, ela tem um trabalho de paresia, assim, é impressionante o trabalho que ela tem, o resultado, principalmente na voz falada. E é importante que você faça assim. E, de novo, não é tanto tempo, sabe? Você vai ter exercícios para você fazer e aí acompanhamento vai de vez em quando, volta, etc. Então, mas o professor de canto tem que trabalhar como? Primeiro, esquecemos um pouco isso? Não vamos ficar pensando nisso. Vamos desenvolver sua voz. Seus filtros, o que você pode melhorar? Filtro. Se a fonte está com probleminha, vamos compensar com melhora de filtro. Psicologicamente também é bom. Por quê? Porque eu paro de pensar no problema e começo a tentar evoluir. Isso é a melhor maneira do professor de canto. Mas eu jamais trabalharia sem uma fono, se meu aluno tem paresia. Porque eu preciso, às vezes, de algumas coisas e só ela vai me ajudar. Um fono vai me ajudar. Tá bom? Espero ter te ajudado. Aulinha também. Maestro, queria saber, eu tenho 15 anos e minha voz é aguda, e muitos dizem ser feminina. Canto confortavelmente músicas de mezzo, contralto e algumas de soprano. A minha gama vocal na notação americana é de Fá sustenido 3 até Si 5, em voz mista, e consigo atingir um Ré 6 sem dificuldades.
Minha voz falada também parece de menina. Queria saber o que o senhor acha, pois vivo procurando desde os meus 13 sobre a muda vocal nesse tipo de voz. E por que disso? Mas não acho nunca, então pensei nesse canal para perguntar e ver se posso ser respondido e falar sobre a sua muda vocal, que também foi de contratenor, e me dar dicas sobre esse tipo de voz e os exercícios mais indicados. Obrigado. E aí, eu tenho outra pergunta sobre contratenor aqui, que pergunta quais as características de voz de um contratenor. Tá, vamos lá. Primeiro, essa tessitura sua tá esquisita, porque sua voz começa no Fá sustenido 3, tem alguma coisa esquisita aí. Você deve estar equivocado. Deve ser o Fá sustenido 2, né? Porque um contratenor, ele tem que... A coisa mais importante para mim num contratenor é saber descer, não é saber subir. Porque eu não posso descer para uma voz de peito. Porque se eu desço para uma voz de peito, eu vou ficar com duas vozes. Então, eu não sou um contratenor, eu sou 2. Então, não interessa. Isso é o mais difícil. Então, isso que você tem que trabalhar, tá? A muda vocal do contratenor, normalmente, ela é esquisita mesmo. Ela é muito diferente, assim. A minha voz mudou. Eu era muito agudo quando era criança, sopranista mesmo. Acessava a Rainha da Noite, cantava a Rainha da Noite sem problema, com 10 anos mais ou menos. E depois da minha muda vocal, essa tessitura caiu bastante. Eu nunca... Engraçado, vocês falam muito de tessitura, mas eu nunca me preocupei com tessitura. Eu sempre me preocupei com otimizar o som que eu tenho, sabe assim? Então, o conselho que eu te dou? Eu não sei se eu vou responder bem a sua pergunta, porque eu não sei exatamente o que você quer saber sobre a muda. Mas a muda vocal, não só do contratenor, como de qualquer cantor, é única. Cada um tem uma. Então, a sua muda pode durar, de um menino pode durar 6 meses e de outro menino pode durar anos, 2 anos. Ele não termina a muda. Tem gente que tem a muda retardada, demora demais para ter a muda. Tem gente que tem uma muda precoce. Então, não tem como a gente saber isso assim, desse jeito, sabe? Sem eu te ouvir. Mas o mais importante, em vez de você ficar preocupado com tessitura, escolha uma tessitura onde a sua voz funciona bem e tente unir seus registros para que você tenha uma voz homogênea de contratenor. Se você se sente melhor cantando músicas de contralto, mesmo que você tenha acesso a notas de soprano, como eu, por exemplo, então eu consigo cantar um Lá de soprano, mas não é um Lá sustentado de soprano. Eu sou contralto, então eu acho ótimo ter o Lá. Mas eu não preciso. No repertório de castrate alto, não tem Lá. Então, o Senesino não tinha um Lá. A nota mais aguda que o Senesino cantava era Sol, e mesmo assim não era sustentado. Então, como é que eu sei disso? Tratados, né? Escritos, né? A gente sabe disso, da tessitura dele. E também pelas obras que foram escritas para ele. Quando o Handel escrevia para ele trocava os tons das músicas porque ele era alto. Né? O Farinelli era um soprano, e aí assim até dó e etc. Então, o mais importante agora é você definir o seu Fá, a aulinha. Ver se você realmente é um alto. Se você é um alto, use essas notas de soprano para fazer os seus da caps, por exemplo. É o que eu faço. Em vez de eu tentar cantar um repertório de soprano, que eu vou fadigar, porque eu não sou sopranista, eu uso essas notas quando eu vou fazer um opure, por exemplo, quando eu vou fazer o meu da capo, aí eu coloco agudos que não estão escritos na música. Aí você fala assim, mas não é um pouco falta de prática de performance? Porque se foi escrito por Senesino e ele não tinha esse Lá, você colocando ele, você não está fazendo uma prática de performance errada? Não, porque uma das características das obras barrocas é que elas eram escritas para uma pessoa e essa pessoa usava o que ela tem de mais interessante para fazer. Se eu tenho um Lá bemol de passagem intenso e grande, ou um Lá natural, e eu posso fazer isso, quem está cantando não é o Senesino. Agora você está passando aqui o que você está fazendo ao vivo, você não ouvia lá, né? Eu posso usar isso como um diferencial da minha própria voz. Então, conselho,
Se você não pendura nessas notas agudas e realmente você não se sente sopranista, você se sente alto, use isso. Comece a deixar a sua voz rotonda, que a gente chama, inteira, grande, central, para você poder ter a coloratura central. E use essas notas agudas como opcionais para você poder fazer no seu da capo, para você poder usar sempre como um attachment, sabe? Como um acesso que você vai ali, mas você não fica ali. Você não vai ter fadiga, você vai mostrar seus agudos do mesmo jeito, mas você é um alto. Então agora o que precisa não se preocupe com a sua muda, não se preocupe com nada disso que aconteceu, agora se preocupe em otimizar a sua voz. Faça aula de preferência com o contratenor, porque é difícil as pessoas entenderem a voz do contratenor. Eu te digo de cadeira, porque quando eu comecei a cantar, ninguém dava aula para contratenor. Ninguém. Aqui no Brasil, ninguém. Aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, foi que eu fui ter aula como contratenor com pessoas que conheciam a voz. Mas, assim, é muito difícil. Então, procure uma pessoa, ou que seja um coach barroco que conheça essa voz, ou um professor contratenor que vai te ajudar a definir quem você é, tá bom? Agora é isso. Otimize as notas que você tem. Otimizou? Tá tudo bacana? Tá tudo incrível? Agora sim, vamos esticar um pouquinho. Esticar um pouquinho pro agudo, esticar um pouquinho pro grave. Mas primeiro você tem que ter essa voz para você cantar, essa voz central. Que eu sempre começo o ensino dos meus alunos pela voz central. Porque nunca pelo grave absurdo, agudo absurdo. Porque ele precisa ter uma voz para ele cantar. Essa voz é central. Depois a gente alonga ela um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. Então você precisa de aula. Agora, eu vou te dizer uma coisa, não é para te desestimular, tá? Ser contratenor é muito mais difícil do que ser soprano, do que ser contralto, do que ser tenor e baixo, tá? Um mezzo-soprano. Por quê? Uma soprano que vai desenvolver sua voz, depois que ela tem técnica, ela vai cantar uma mimi, ela vai cantar 3, 4 notas num compasso, certo? Você, como contratenor, vai cantar 32 num compasso. Então, sabe, é muita nota. É muita coloratura. Se você não fizer esse repertório, você pode fazer um repertório camerista, aí você vai sim cantar menos notas. Mas o contratenor que canta música de castrato, ele tem que ser muito bom músico. Se ele não for, a coloratura fica suja, é ruim. Então tem que estudar mais. Então, contratenores, vocês precisam estudar muito mais. Porque eu ensinar mimi para uma aluna minha, ela vai aprender super fácil. Por quê? Porque são poucas notas. Tô falando do aprendizado da música, tá? Não tô falando que é fácil cantar. Puccini não é fácil cantar, a ligadura tem que ser incrível, o cantabile tem que ser incrível, mas eu tô falando mesmo de aprendizado musical. Sentar no piano e vamos aprender a música. Vamos lá. Ela vai tocar Si mi chiamano mi. Já tem 2 compassos. Então, e eu vou cantar muita nota. Aí o que acontece? Os meus alunos contratenores desistem. Eles falam, é muita nota, não quero cantar esse repertório. Isso já me excita, assim, eu adoro fazer muita nota. O Martin Katz, que é meu coach, fala assim, ele sempre fala isso pra mim, eu adoro tocar pra você, porque eu adoro tocar muita nota, você adora cantar muita nota, aí a gente fica aqui só na pirotecnia. É uma delícia. É legal. Então, as pessoas costumam dizer que os contratenores normalmente são maestros, e isso é verdade. Lendo a história de alguns, a gente percebe que são pessoas que tocam piano normalmente, que sabem se acompanhar, que têm um conhecimento mais rebuscado como maestros mesmo. Normalmente são musicólogos também, porque tem que estudar muito sobre a obra, então não é fácil. Mas em compensação, não tem muitos. Então, hoje em dia tem muito mais contratenor do que quando eu comecei. Claro, mas existe uma diferença entre ser contratenor e ser um bom contratenor. É muito difícil. Tem um maestro que é um maestro muito importante no país, eu não vou dizer o nome dele, mas ele um dia me disse uma coisa que foi muito legal. Ele disse assim, eu não gosto de contratenor. Eu estava cantando com ele. Ele falou, não gosto de contratenor. Acho contratenor uma voz chata, acho, sabe, boring. Aí eu achei aquilo meio esquisito, ele me falar assim. Aí ele falou, mas você tá no meu iPad. Ele falou, eu escuto você. Falei, é? Ele falou assim, porque você não é contratenor, você é músico, é diferente. Ele disse isso.
que ele quis dizer é que o contratenor às vezes está tão preocupado em ser contratenor que ele não faz a música que ele deveria fazer. Porque é tão difícil, tudo tão, né? E ele quis dizer isso. Você não se preocupa com isso. Sua voz está toda unida, está tudo certo, é agradável de ouvir, mas você faz boa música e é isso que interessa. Então se preocupem. Eu sei que vocês mandam muitas mensagens perguntando sobre registros, sobre musculatura. Eu adoro responder. Mas eu não posso deixar passar aqui que a coisa mais importante que um professor de canto tem que passar para o seu aluno é ensinar a cantar. O que é cantar? Fazer música. Ensinar a cantar é fazer música. Por isso um fonoaudiólogo não pode dar aula de canto, entendeu? Porque ele não vai ter o background necessário para dar aula de canto. Ele é um coach, ele vai ajudar você a trabalhar sua musculatura, a melhorar uma série de coisas, mas todo o trabalho de refinamento da voz tem que ser feito por esse mestre, que é o seu professor de canto, tá bom? Espero ter te ajudado. Olá, professor! Cansei de forçar a voz de peito para alcançar meus agudos. Para praticar, costumo colocar uma música de um cantor que canta numa região parecida com a minha. Muitas vezes alcanço a nota, mas depois sinto fadiga e o resultado não é agradável sonoramente. Nunca fiz aula de canto, mas sei que tenho uma boa musicalidade. Não encontrei meus passágios ainda, ou melhor, como transpor o registro dos exercícios para a música, buscando uma sonoridade que depende de outros filtros. Imaginar um cubo inclinado na boca não está ajudando. Risos. Você pode me ajudar? Olha, que bom que você está cansado de subir com a sua voz de peito, porque isso é uma coisa que ninguém merece, né? Carregar 2 sacos de pimenta, de cimento, tá? Tá difícil hoje. 2 sacos de cimento nas costas e subir uma escada, não precisa, né? O que é escala? Escala é uma escada, né? É uma escada, então, em italiano é isso. Então, eu não quero subir uma escada com 2 sacos de cimento nas costas. Eu quero subir lindo, sabe? Fácil. Se você tem toda essa musicalidade, se você tem essa facilidade e você está tendo problemas de fadiga, a minha pergunta é, se você nunca estudou canto na vida, por que você não estuda? Você vai ter muito mais aproveitamento da sua voz, tá? Muito mais. E, de novo, gente, as pessoas acham que estudar canto é tipo assim, agora eu vou estudar canto e minha voz vai mudar. Às vezes a sua voz não vai mudar tanto assim, se você já tem uma musicalidade. Você vai aprender a controlá-la melhor. Também não vai ter que estudar 10 anos, sabe? Você pode fazer esse tipo de aula com o teu professor e ficar fazendo manutenção, sabe? Mas o mais importante que eu quero te estimular a fazer aula não é para você aprender só, é para você ter a sua voz longeva. Porque tem muita gente que é autodidata quando canta, que a voz é ótima, que só procura aula de canto quando ela não está funcionando mais. Isso acontece muito comigo. A pessoa chega e fala assim, eu cantei a vida inteira, cantei na igreja, ou sou cantor de rock, canto a vida inteira, agora minha voz não está funcionando, eu resolvi fazer aula de canto. Por quê? Por que não antes dela parar de funcionar? É muito importante isso, ter a voz longeva, sabe? Eu quero ser um velhinho incrível contratenor. Não vi ainda. Sabe por que a gente não vê contratenor velhinho? Porque, como uma coisa nova, fazer os contratenores, né, agora estão aparecendo, são todos jovens ainda, têm a máximo 50 anos. A gente não tem um contratenor famoso, assim, pode ser que eu esteja falando uma besteira, mas um contratenor famoso que está fazendo carreira, que tem 80 anos, entendeu? A gente não viu ainda. Mas eu adoraria ser esse velhinho, sabe? E cantar em concerto, tá, gente? Porque eu não vou fazer um papel de um jovem príncipe aos 80. Não consigo. Mas em concerto, sim. De gala, bonitão. Espero estar bonitão até lá. Então, é uma coisa que você precisa para manter a sua voz longeva. Eu não paro de falar sobre isso. E escolha bem o seu professor, para que não descaracterize a sua voz e você continue gostando dela. Você está percebendo que o resultado já está começando a ficar esquisito quando você canta muito tempo nos agudos. Então, é a hora, tá? Não deixa para depois. Faz um esforço e investe nisso agora, que eu tenho certeza absoluta que vai ser um investimento para a sua vida inteira. Tá bom? Olá, maestro.
Sobre a inspiração, qual você acha melhor usar? Seria pela boca mesmo? Apesar de a inspiração nasal ser mais saudável, pela boca é mais aconselhável, na sua opinião, para o canto? Ou mista, oral e nasal? Então, o Lamperti fala sobre a respiração, ele chama de intera respirazione, feita pelo nariz, que é um exercício para você poder aprender aquilo que eu acabei de falar aqui numa pergunta anterior, tá? Então, é óbvio que o nariz aquece o ar, é tudo melhor. Existe uma outra respiração que ele chama de meia respiração, que é uma respiração rápida, que você tem que fazer porque não dá tempo. Então, que essa deve ser feita também, porque não dá tempo de você fazer uma inteira respiração. Então, o que acontece? Normalmente, quando eu tenho tempo, eu procuro fazer sempre a respiração nasal, porque até melhora tudo lá dentro, sabe? Eu me sinto muito melhor e é muito mais fácil eu atacar em floating por essa respiração também, tá? Pela respiração oral não é tão fácil. Eu prefiro essa. Agora, quando não dá tempo, meu professor dizia uma coisa: respira por o buraco que vier. Ele dizia isso. Então, quando realmente não dá tempo, às vezes eu preciso fazer respiração oral. Então, na verdade, eu estou misturando isso. Essa é a maneira como eu, Marconi, penso, tá? São professores de canto que dizem que a respiração tem que ser nasal, tarará, tarará. Tem todo esse... Eu concordo, mas às vezes não dá tempo, isso é muito rápido. Então, você termina misturando as duas. Você respira, procura respirar pelo nariz, deixa a sua boca aberta. E aí, o finalzinho dela, ela se torna pela boca, porque não vai dar tempo. Você vai ter que fazer e entrar, tá? Agora, uma das coisas que eu peço muito para os meus alunos é que eles consigam fazer essas respirações sem som. Porque você deve usar o som da respiração ao teu favor. Entendeu? Isso sim é legal. Mas ter o tempo inteiro é ruim. Só que, e a respiração pela boca, ela resseca bastante. Então, você termina tendo uma fadiga que você acha, nossa, mas eu estou tendo fadiga nos meus agudos. Não é o seu agudo, é a sua respiração que está te deixando fadigado, tá? Um professor de canto vai conseguir ouvir isso, tá bom? Maestro, faça um vocalize onde as 5 primeiras notas da escala maior começam em dó e sobe 3 oitavas, mas não consigo subir completamente. Quanto mais agudo, mais difícil emitir a vogal U. O som começa a ficar O automaticamente. Se ajusto para o U novamente, acabo espremendo. Não tenho tensão. Seria o O mais adequado para subir ou isso é particular de cada trato vocal? À medida que subimos, devemos mudar a vogal para aquelas mais facilitadoras? Depende do tipo de música que você está cantando. Você está falando que você faz e esse O vira meio vamos dizer um open U, a gente chama. É possível. Agora, no canto lírico, você tem que ser capaz de cantar um U no agudo. Então, depende. E se você vai fazer cover belting, por exemplo, no belting, você precisa fazer U no agudo. Então, se você não está conseguindo fazer, tem alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa que não está legal. Provavelmente, eu até sei o que é. Você tem um hábito de subir aberto. Então, o hábito de subir aberto... Quando eu tento cobrir... Eu sinto alguma coisa prender. Se a pessoa não tem o hábito de cobrir. Então, precisa aprender a cobrir. E cobrir não é uma coisa simples. Todo mundo fala aqui, vamos fazer uma cobertura. Não é simples, não. Nem no canto lírico, nem fazer cover belting. Tá? A gente já respondeu uma pergunta de cover belting aqui, de um aluno dizendo exatamente isso. Quando eu vou pro agudo, eu faço cover belting, minha voz prende um pouco. Então, não está conseguindo soltar o ar, tem que pensar em menos fechamento, tem que pensar em deixar o som mais, como é que eu vou dizer, doce quando você vai cobrir, até você aprender a cobrir. Então, o que está faltando para você é esse abaixamento da laringe para fazer o U nos agudos e criar o hábito de cantar aberto e coberto. Agora, se seu estilo pode fazer vogais facilitadoras, se você canta pop, por que não você aprender a fazer o U e usar quando quiser? Não é legal? Quando você quiser, você faz U. Quando você não quiser, você abre e faz um open U. Tá? É a diferença de blue para book. Esses dois U's. Por que não? Se alguns cantores fazem isso, né? Mas eu sempre acho importante ter mais coisas na manga, sabe?
para poder fazer. Eu acho que você tem que aprender a cobrir, tá?